Sejam bem-vindos ao Sistema de Ensino Your Place. Eu sou o professor Gabriel, professor de Química, e hoje nós vamos falar sobre a tabela periódica. Mas para a gente poder entender como é que funciona a tabela periódica, a gente primeiro precisa entender como é que funciona a matéria, do que é composta a matéria, certo? Se a gente pegar, por exemplo, a nossa mão, e nós formos pegar em partes menores, nós vamos ter a palma da mão, os dedos, a unha, certo? Se eu pegar a unha, né, e for botar uma lupa, eu vou ver que a unha é composta por moléculas, né, é composta por substâncias ainda menores. Se eu puser a lupa ainda mais forte, eu vou chegar numa parte que inicialmente os filósofos acreditavam ser uma parte indivisível, né, tanto que daí eles deram o nome de átomo, que átomo quer dizer, né, substância indivisível. Depois, com o passar do tempo, a evolução da ciência, nós descobrimos que aquilo que lá na Grécia, né, um filósofo chamado Demócrito tinha determinado que seria, né, uma parte indivisível, que depois, né, os gregos chamaram algumas substâncias de átomos, né, o átomo de hidrogênio, de oxigênio, de hélio. Depois descobrimos que esses átomos eles tinham partes ainda menores dentro deles, certo? E aí, essas substâncias, né, que receberam o nome de átomos, são o que compõem a nossa tabela periódica. Mas de que é constituído um átomo? Bom, o átomo ele vai ser constituído pelo núcleo e pela eletrosfera. Então, vindo aqui para a nossa figurinha, nós vemos que o núcleo atômico é a região central, tá certo? Onde a gente tem essas bolinhas amarelas e vermelhas. Elas não têm uma cor específica na natureza, né? A gente coloca aqui só para poder ilustrar, tá? Aqui as bolinhas amarelas são o que a gente chama de nêutrons e as vermelhas o que a gente chama de prótons, tá certo? Elas compõem o núcleo atômico e elas são a maior quantidade de massa do núcleo do átomo está no núcleo, tá certo? Então os prótons e nêutrons são os elementos de maior massa do nosso núcleo atômico, tá? Bom, o próton ele tem a carga positiva, o nêutron tem uma carga neutra, tá certo? E o terceiro elemento que compõe o núcleo, que é o elétron, tem uma carga negativa. Então, como é que funciona o núcleo o átomo? O núcleo ele é composto por prótons e nêutrons e ao redor a gente vê aqui essas bolinhas azuis seriam os nossos elétrons, tá certo? Que seriam as partículas de carga negativa e uma massa muito pequenininha, né, praticamente desprezível, que ficam ali circundando o núcleo atômico, tá certo? Então, o que é importante a gente saber disso, né? Por que o núcleo... Aí você fala, professor, mas por que o núcleo tem substâncias neutras? Por que não tem só prótons? Porque vamos pensar comigo o seguinte, o próton tem carga positiva, né? A gente sabe lá da física que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Então, se o próton é positivo, com outro próton positivo, o que aconteceria? Eles se repeliriam, se afastariam um do outro. E aí, como é que eu ia poder colocar um monte de próton junto no núcleo? Através do nêutron. Por quê? Um corpo com uma carga positiva, né, ou negativa, se eu junto com um corpo de carga neutra, eles vão se atrair. Tá certo? Então, cargas opostas se atraem e uma carga, né, que não seja neutra com uma carga neutra também vão se atrair. Então, por isso que eu tenho a presença de nêutrons no núcleo atômico. Tá? E aí, os prótons e os nêutrons, eles vão dar, né, o que a gente chama de número de massa da minha do meu átomo. Tá certo? Então, a massa do átomo vai ser basicamente constituída pelos prótons e os nêutrons porque são partículas grandes. Os elétrons são muito pequenininhos, a massa dele é tão pequena que quase não influencia na massa do átomo, tá certo? Mas eles são muito importantes quando a gente for falar das ligações químicas, quando a gente for formar os compostos, né? Como a gente tem a água, que é H2O, ela tem duas moléculas de hidrogênio, né, para uma molécula de oxigênio, né? Perdão, dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. E aí esses átomos se juntam por conta dessas interações dos elétrons, tá certo? Bom, então outra coisa importante de saber, né, sobre a estrutura do átomo é o número de elétrons por camada. Nós vemos aqui na nossa figurinha, do lado direito, nós temos as letras representando cada uma das camadas.
a camada mais interna é representada pela letra K e a mais externa pela letra Q, certo? E cada uma delas vai ter uma quantidade máxima de elétrons que elas suportam, tá certo? Então, olha só, a camada mais interna suporta 2 elétrons, a segunda camada 8, a terceira 18, a quarta 32, a quinta 32, a sexta 18 e a sétima camada 8 elétrons, tá certo? Então, quando eu tenho um átomo qualquer, ele vai ter um número de prótons, nêutrons e elétrons. O número de elétron, tá? Para um átomo ser estável, né? Ele vai, é a forma como a gente encontra ele na natureza, ele tem que ter o número de elétrons igual ao número de prótons. Se houver uma diferença, se ele tiver mais elétron do que próton ou menos elétron do que próton, a gente tem a formação do que nós chamamos de íons. Tá certo? Os íons são, por exemplo, o íon de hélio, tá certo? Ele vai ter ou menos elétrons do que um átomo de hélio normal ou mais elétrons do que um átomo de hélio normal, tá certo? Então, o elétron é que vai determinar se é um íon ou não. O número de prótons, ele vai determinar se eu estou falando de um elemento ou de outro elemento. Então, por exemplo, o hidrogênio, ele tem um próton, tá certo? Um próton, consequentemente, ele tem um elétron, tá certo? E aí, se eu tiver um hidrogênio de 2 elétrons, ele vai ser um íon, porque o próton dá a identidade do átomo. O elétron dá a classificação se ele é um íon ou não, tá certo? Agora, se eu tenho um átomo de hélio, que eu tenho 2 prótons, eu vou ter quantos elétrons nele? 2 elétrons, tá certo? Porque tem que ser igual ao número de elétrons e de prótons. Então, repara o seguinte, o hidrogênio tem um próton, o hélio tem 2. O fato de eu ter um próton a mais já diz que eu não tenho o mesmo elemento químico, eu tenho outro elemento. Então, a classificação se é um elemento ou outro é dado pelo número de prótons, enquanto que a classificação se aquele elemento é um íon ou se ele está, né, no seu estado natural, ele é dado pelo número de elétrons. Bom, e aí agora, para a gente poder saber quantos elétrons nós temos por camada, a gente vai precisar utilizar, né, de um artifício que é o diagrama de Pauling. Tá? À primeira vista parece ser um negócio horroroso, né? A gente olha essa imagem aí, cheio de número, letra, setinha, fala, caraca, eu nunca vou entender isso. Mas, depois que a gente começa a estudar, começa a dar uma olhada, a gente vê que não é algo tão difícil, né? É algo até bem tranquilo da gente fazer, tá? Então, o que esse diagrama de Pauling faz, né? Ele, primeiro de tudo, vamos entender o que quer dizer cada elemento desses, tá? O número à frente da letra, então se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar aqui o primeiro número, 1S2, tá certo? Esse 1zinho que aparece aí, ele é o número da minha camada. Então, se é o número 1, indica que eu estou na primeira camada eletrônica, tá certo? Aquela camada que é mais perto do núcleo, tá certo? O número do expoente, né, esse número 2, ele vai ser a quantidade de elétrons naquela camada. Então, olha que legal. Na primeira camada eu vou ter quantos elétrons? 2. Se a gente voltar aqui para o slide anterior, a gente sabe que na primeira camada nós temos 2 elétrons, tá certo? Bom, agora se a gente for olhar para algum outro elemento aqui do nosso diagrama, como por exemplo, vamos pegar aqui a letra P, né? Que seria a sexta camada. Então, olha só, esses 3 quadradinhos aqui estão indicando a sexta camada. Então, quantos elétrons eu tenho na sexta camada? Eu vou ter, ó, 2 mais 6 mais 10. Tá certo? Que é a soma desses 3 expoentes. Então, na camada P eu vou ter quanto? 2 mais 6, 8, 6 mais 10, 18 elétrons. Se eu for olhar aqui, ó, quanto é que eu tenho? Na sexta camada, ó, 18 elétrons na camada P. Tá certo? Agora, como é que a gente vai fazer essa distribuição de elétrons para saber quantos elétrons eu tenho em cada camada? Tá? Quer dizer, Gabriel, então olha só, quando eu tenho um átomo, eu tenho, sei lá, se eu tiver 14 elétrons,
né, eu vou seguir, olhando aqui no slide anterior, eu vou seguir a ordem, né? Se eu tenho que somar 14, eu vou 2 na primeira camada, 8 na segunda, tenho 10 elétrons distribuídos, e aí na terceira eu vou ter 4 elétrons, correto? Bem, não sei, a gente precisa analisar pelo diagrama de Pauling, porque quando eu tenho átomos muito grandes, né, que tem muitos elétrons, às vezes ele não completa uma camada antes de ir para a próxima. Porque para ele ter mais elétrons naquela camada, ele vai precisar de uma energia muito maior do que jogar alguns para a camada seguinte. Tá certo? Então, por isso que serve o diagrama de Pauling, para eu saber como é que vai ficar essa distribuição de elétrons. Voltando para o diagrama de Pauling, né, como é que a gente interpreta ele? A gente vai primeiramente olhar para todas essas setinhas vermelhas aqui que aparecem, que elas vão indicar para a gente a direção de leitura do diagrama, tá certo? Então a gente começa sempre de cima para baixo, beleza? Então a gente vai começar da primeira setinha vermelha. Então eu começo, ó, um S2. Então primeiro eu vou gastar esses 2 elétrons da primeira camada, certo? Depois eu venho para a segunda setinha, 2S2. Então primeiro eu preencho 2 elétrons na primeira camada, 2 elétrons na segunda camada. Depois a gente vem para a terceira setinha. Então, ó, 2P6, 3S2. Então eu vou colocar 6 elétrons na segunda camada, depois 2 na terceira camada. Aí eu vou para a quarta setinha, né? Coloco 6 elétrons na terceira camada, depois 2 elétrons na quarta camada. Quinta setinha, 10 elétrons na terceira, 6 na quarta, 2 na quinta. Então a gente vai seguir essa ordem. Deu para perceber que, ó, eu começo na primeira camada, ó, primeira camada, depois eu vou para a segunda, da segunda eu vou para a terceira, da terceira eu vou para a quarta, só que da quarta, ó, eu voltei para a terceira para ir para a quarta, para ir para a quinta. Entendeu? Então, eu não vou indo camada a camada. Por isso é que é importante a gente usar o diagrama. E aí, se a gente for pegar, né, o último elemento da tabela periódica, como é que vai ficar a distribuição dele? Vai ficar dessa forma que aparece aqui, ó, com todos os elétrons distribuídos em todas as camadas. Beleza? Agora vamos para um exemplo para a gente poder compreender isso de uma forma melhor, tá? Determine o número de elétrons em cada camada do elemento arsênio, que possui 33 elétrons. Tá certo? Então, olha só. Aqui, quando a gente começa a resolver, eu peguei e já coloquei por extenso toda a distribuição de Pauling, né? Mas por que a gente precisa saber fazer aquele desenho? Para eu não ter que gravar esse negocinho aqui enorme. Tá certo? Como é que eu faria num exercício? De uma prova de concurso, por exemplo. Eu escreveria, né, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, tá certo? E aí vou assim sucessivamente, né, escrevendo assim, né, linha por linha, até o final. Depois que eu escrevi todas as linhas, aí eu vou colocar os valores dos expoentes. O S é sempre 2, o P é sempre 6, o D é sempre 10 e o F é sempre 14. E aí eu vou traçando, né, as nossas diagonais conforme estão aqui, e aí eu vou lendo e vou preenchendo, né, ó. Eu vou lendo e vou preenchendo a linha. Então, 1S2, coloco e escrevo lá, 1S2. 2S2, escrevo lá, 2S2. 2P6, 3S2, então eu escrevo lá, 2P6, 3S2. E aí eu vou montando aos pouquinhos até eu chegar no número que eu quero. Tá certo? Voltando ao exemplo. Então aqui eu já peguei o meu diagrama, montei e escrevi ele da forma extensa. Certo? Bom, agora vamos pensar o seguinte, eu tenho que gastar 33 elétrons. Então eu vou pegar os expoentes e vou somando até eu atingir um valor próximo de 33.
Então, olha só. Começa a gastar 1s2, gastei 2 elétrons. Certo? Mais 2s2, gastei mais 2 elétrons. 2p6, perdão, gastei mais 6 elétrons. 3s2, gastei mais 2 elétrons. 3p6, gastei mais 6 elétrons. Aqui, só nessa soma, eu já gastei 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Cheguei no 33? Não, ainda estou longe, né? Então vamos lá, 4s2, certo? Então eu vou acrescentar mais 2. Fui para quanto? Eu tinha 18, fui para 20, ainda estou longe. Vou para o 3d10, agora acrescentei 10, do 20 fui para o 30. Opa, peraí, já tenho 30 elétrons distribuídos, estou próximo dos 33, certo? Então eu vou ficar muito atento, que pode ser que o próximo número ele já me diga quantos elétrons eu vou ter na próxima camada, tá certo? Na próxima letra. Então olha só, a próxima letra é 4p6. Então mais 6 eu fecho 36 elétrons. Já passei do que eu preciso, certo? Então, ao que tudo indica, eu vou ter aqui que ir distribuindo os elétrons, certo? Até quando eu chegar no 4p6, ao invés de eu ter o p6, eu vou ter o p3 que a gente vê aqui do lado, tá certo? Então eu vou seguindo, ó. Gastei 2 no 1s2, 2 no 2s2, 6 no 2p6, 2 no 3s2, 6 no 3p6 e assim sucessivamente até chegar, né, no 4p6, onde eu já finalizaria os meus 33 elétrons, né? Só que se eu colocar p6 eu não vou ter 33 elétrons, vou ter 36. Então eu diminuo e coloco p3. Beleza? Bom, com isso a gente já tem, ó, nesse canto direito aqui a nossa distribuição eletrônica. Só que ela não está por camada. E a questão pergunta pra gente quantos elétrons eu tenho em cada camada, tá certo? Então olha só, quantos eu vou ter na primeira camada? Eu vou ter que procurar aqui nessa equação todo mundo que tem o número 1 na frente. Então eu tenho quem? O 1s2, certo? Então na primeira camada eu vou ter 2 elétrons. Beleza? Na segunda camada eu já tenho que ver aqui, né, quem tem o 2 na frente. Então eu vou ter aqui, ó, o 2s2, 2p6. Beleza? Não tem mais nenhum 2 ao longo da equação. Então, na segunda camada, eu vou ter 2s2, né, mais 2p6, eu vou ter 2 mais 6, 8 elétrons. Beleza? Agora vamos para a terceira camada. Também, vou procurar aqui no diagrama de Pauling todo mundo que tem 3 na frente. Então, olha só, 3s2, 3p6 e 3d10. Tá vendo que eu tenho um 4s2 na frente do 3d10? Por isso que eu tenho que olhar a equação toda, porque senão eu posso pular, né, alguma outra distribuição daquela camada. Então eu vou ter, ó, S2 mais P6, 2 mais 6, 8, mais D10, 8 mais 10, eu vou ter um total de 18 elétrons na terceira camada. E na quarta camada, eu vou ter quantos elétrons? Aí a gente vai ter que analisar. Ó, vamos procurar todos os elementos que tem o 4 na frente. Então tem aqui, ó, 4s2, certo? Eu tenho o 4s2 e eu tenho aqui o 4p3. Tá? Então 2 mais 3, total de 5 elétrons na última camada. Tá? Gente, esse diagrama de Pauling ele parece complicado, mas não é tão complicado. Ele é meio chatinho de fazer, de fato, porque tem que ficar desenhando, fazendo as setinhas, escrevendo essa equação enorme, tá certo? Mas, uma vez que a gente entende como faz, resolver o exercício começa a ficar bem tranquilo, tá? E ele é muito utilizado porque na química, o que importa pra gente é sempre esse cara aqui, ó, a última camada, que a gente chama de camada de valência. Então essa distribuição é importante para a gente saber quantos elétrons determinado elemento tem na última camada, que facilita bastante
a nossa vida na hora de resolver os exercícios. E aí nós vamos para a nossa querida tabela periódica ali, bem bonitinha, quadradinha, colorida, para a gente conseguir enxergar as coisas, né? E aí vocês falam, pô, Gabriel, o que está acontecendo aqui nessa tela? Entendeu? O negócio está colorido, mas isso aí não é bonito não. Tô vendo um monte de letra aí, um monte de letrinha pequena aí misturada. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Vamos por partes, né? Já diria o Jack Stripador, né? Vamos por partes. Calma, não vamos tudo de uma vez aí que a gente vai embolar o meio de campo. Então o que a gente precisa prestar atenção? Olha só, a gente tem esse quadradão aqui enorme na nossa tabela periódica, que é a explicação de cada uma dessas letrinhas que aparecem. O número maiorzão que fica em cima dos elementos, tá? É o que a gente chama de número atômico. Preste atenção, gente. Essa tabela que eu estou colocando para vocês é uma tabela completa. Então ela tem muito mais elemento do que vai aparecer, por exemplo, na tabela de uma prova de concurso, tá? A tabela da prova de concurso vai aparecer com menos elementos e nós vamos ver mais à frente essas tabelas, tá legal? Mas é bom a gente entender como funciona uma tabela completa e uma tabela que tem menos informações, tá bom? Aqui, ó, no canto direito, não dá para ver muito bem no slide por conta da definição da imagem, mas eu tenho os numerozinhos pequenininhos ali, que é a distribuição eletrônica. Uma tabela completa, ela já diz quantos elétrons tem em cada uma das camadas do elemento químico. Aí vocês falam para mim, pô, professor, se vier uma tabela dessa na prova, vai ser moleza. Eu não preciso ficar usando o diagrama de Pauling para descobrir quantos elétrons tem na última camada. Pois é, só que eles não vão dar essa colher de chá para vocês, né? Isso daqui você acha na internet, mas na prova, normalmente ela vem só com o número atômico e às vezes eles colocam um número de massa, tá? Então esse númerozinho, aqui ó, ele pegou como exemplo o ferro, né, ele vem a sigla do elemento químico no meio, Fe quer dizer ferro, esse númerozinho de cima é o número atômico e a gente vai ter um outro número que é sempre maior que o número atômico, que é esse número aqui do canto esquerdo, que é o que a gente chama que é o número de massa. Lembra que eu falei para vocês que a massa ela é determinada pela quantidade de prótons e nêutrons? Então o número de massa vai ser igual à soma dessa massa dos prótons e nêutrons. Tá legal? Agora, a nível de localizar elementos na tabela periódica é sempre pelo número atômico. A leitura da tabela periódica ela é sempre feita da esquerda para a direita, certo? E de cima para baixo. Então, nesse caso, ó, qual o meu elemento de número atômico 1, que é o hidrogênio, ele vai estar aqui em cima. Ele é o primeiro elemento da tabela periódica. Então, onde está o elemento de número atômico 2? É o hélio, ele vai estar aqui no canto direito. Tá? Com o número atômico 3 é o lítio, que aí a gente já passa para a linha de baixo, que acabou a primeira linha. Vamos para a linha de baixo. De elemento 3, belírio, é o elemento que está logo do lado do lítio. Aí vem o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e assim sucessivamente. Então é assim que nós nos achamos pela tabela periódica. Tá certo? A gente vai procurar pelo número atômico e a gente vai vendo, eu quero saber qual é o elemento de número atômico 46, tá? Eu vou me guiar. Bom, eu sei que aqui na primeira linha tem os elementos 1 e 2, na segunda linha vai do 2 ao 10, né? Na terceira linha vai do 11 ao 18, na quarta está indo do 19 ao 36, na quinta linha, eu estou saindo do 37 ao 54. Opa! Então, se eu quiser achar o elemento químico de número 46, tem que estar nessa linha daí, tá certo? Aí eu vou lá. Ó, do início ele começa no 37, aí vem 37, T8, T9, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Achei. Tá certo? O elemento de número 46 é o paládio, né? É um nome bonito para botar, né, no teu personagem do videogame, né, o Paládio, o grande guerreiro Paládio, né?
Mas, na química, ele simboliza um elemento químico, tá certo? E vocês vão ver muitos nomes criativos na tabela periódica. Tem o paládio, né? Tem o zinco, o cádmio, né? O chumbo, enfim. E aí esses nomes eles vão de acordo com o cientista que descobriu, né? Cada um botou o nome que queria neles. E aqui embaixo nós vemos, ó, duas linhas, né? Que é a parte da tabela que aborda os actinídeos. Não são aracnídeos, são actinídeos, tá? Porque são os elementos da família do actínio, por isso que leva esse nome. E os lantanídeos, que são os elementos químicos da família do lantânio, tá certo? Então, eles são aglomerados juntos, tá? E eles ficam separados do resto, que eles vão aqui, ó, do número atômico 57 a 70, para os lantanídeos, e para os actinídeos eles vão do 89 ao 102. E aí eles são destacados da tabela periódica. Aí a gente pode observar, né, que, por exemplo, aqui, ó, nessa parte aqui, né, entre o rádio e o laurêncio, né, ele entra essa parte dos lantanídeos, tá certo? Enquanto que mais à frente, perdão, a parte dos lantanídeos não, a parte dos actinídeos. Enquanto que o lantanídeo ele vai entrar na parte de cima, entre esses dois elementos, tá certo? Essas duas linhas de baixo entram nesses dois espaços. Bom, então agora que a gente aprendeu a se localizar na tabela periódica, a gente tem que aprender como é que ela foi feita, né? Como é que ela foi dividida. Por que que eu coloquei, né, se a gente voltar aqui na nossa tabela periódica, antes da gente começar a falar dos grupos, por que que eu coloquei simplesmente o hidrogênio numa ponta, né, e o hélio em outra? Porque eu não coloquei um do lado do outro. Tem um motivo para isso, tá? O motivo deles estarem separados é por conta do que a gente chama de famílias. Tá? Cada elemento químico ele vai ter a sua família na tabela periódica e vai ter também o que a gente chama de período. Tá legal? E isso vai ter um impacto porque os elementos das famílias eles vão ter características diferentes. Bom, então vamos aqui para os períodos. Tá? Perdão, antes dos períodos. Vamos aqui para o primeiro grupo que a gente tem, que é o grupo dos metais. Tá? Os metais, eles compõem boa parte da tabela periódica, né? Que são os elementos, esses elementos aqui amarelinhos, né? Isso tudo aqui é metal, tá legal? E aí, quais são as características dos metais? Tanto que a gente vê alguns elementos aqui que a gente conhece, né? O cobre, o cobalto, né? A gente sabe que o ferro, né? São elementos metálicos. Mas o que quer dizer que é um elemento metálico? Tá? O elemento metálico não é aquilo que fica fazendo, né, o símbolo do metal com a mão, não. O metal ele vem de acordo com as suas características. Tá? Ele possui o brilho metálico, né? Eles são maleáveis. Ou seja, o que quer dizer que eles são maleáveis? Eles são capazes de serem dobrados e ficar na forma que eu dobro. Tá certo? É diferente, por exemplo, de um elástico. Que eu dobro o elástico, ele volta para a posição inicial. Eu estico o elástico, ele volta para a posição inicial. Então, nesse aspecto, o ferro não. Eu dobro o ferro e o ferro vai ficar ali dobrado. Ele não vai voltar à posição inicial. Tá? A ductibilidade, que é a capacidade de transformar ele em fios finos. Né? Se a gente olhar para dentro do ventilador de teto, a gente vai ver que ali tem um monte de fiozinho super fino de cobre. Né? Por quê? Porque ele é dúctil. Então, eu consigo transformar em fio fino. Porque se eu tentar fazer isso com carbono, por exemplo, ele vai quebrar e ele não vai virar fio fino. Ele não é dúctil, porque ele não é um metal. Tá certo? E além disso, o metal ele apresenta um brilho metálico característico, que é um brilho diferente. Né? Um brilho que a gente só vê que os metais tendo. Bom, o segundo grupo que a gente vai ter é o grupo dos ametais. Tá certo? Que basicamente, né, ametais ou semimetais, a gente pode encontrar com os dois nomes. Ametais é o mais comum de se encontrar, tá? E eles possuem tudo que o metal possui, o ametal possui ao contrário. Então ele não é dúctil, né, ele não é maleável, ele não tem brilho metálico. E aqui eu coloquei dois exemplos,
né? O primeiro deles, que é o da figurinha aqui da esquerda, é o carbono, que ele tem na ponta do lápis, né? O grafite do lápis, ele vem do carbono. Então o grafite, eu consigo dobrar ele? Não, se eu dobrar ele vai quebrar, né? Por quê? Porque ele não é maleável, tá? O fósforo, que é o caso aqui da direita, né? Ele não vai estar por todo o palito, ele vai estar só naquela cabeça do palito. Se eu tentar dobrar aquilo ali, ele vai esfarelar na minha mão, porque ele também não é maleável, ele não é dútil, enfim, ele vai ter as características dele são opostas aos metais. E aí na tabela periódica, ó, os ametais, a gente vai encontrar eles aonde? Aqui, ó, nesses caras roxinhos aqui, tá certo? A gente vai ter o grupo dos ametais. Beleza? Bom, em seguida nós temos o grupo dos gases nobres, né? Que é a realeza da tabela periódica, a galera nariz em pé, né? Por que eles se comportam dessa forma? Porque os gases nobres, tá? Eles possuem a quantidade, né, perfeita de elétrons na última camada eletrônica. Então lembra que quando a gente fez a distribuição eletrônica do argônio, ficaram 5 elétrons na última camada, né? Se a gente voltar lá e observar, a última camada normalmente ela vai ter o quê? 8 elétrons para ser estável, né? Então ele fica faltando elétron para ele atingir a estabilidade. O gás nobre não, o gás nobre ele vai ter lá 2 elétrons, 8 elétrons na última camada e ele vai tirar a onda com o resto da tabela periódica. Tipo, ó, eu tenho a quantidade de elétrons que eu preciso, eu não preciso de nem tirar, nem pôr elétron na minha última camada, eu sou perfeito, tá certo? E aí esses gases nobres, eles vão estar aqui, ó, na nossa última coluna da tabela, certo? Que vai do hélio, né, até o radônio, que é aqui eu já coloquei, né, separadinho os gases nobres, tá? Isso daí ele vai ficar em pé na tabela periódica e eles são utilizados normalmente para iluminação. Né? Aqui à direita a gente já vê o espectro luminoso de lâmpadas feitas com gás de hélio, com gás neônio, argônio, né? Criptônio, xenônio, tá? Enfim, tem ônio no meio ali, você já pode suspeitar que a gente está falando de um gás nobre, beleza? Bom, e aí outro grupo que a gente vai ter é o grupo do hidrogênio. O hidrogênio é aquele cara assim na dele, não gosta muito de se misturar, tanto que o grupo do hidrogênio só tem hidrogênio, né? Não tem mais ninguém. Por quê? Ele tem propriedades muito específicas, porque ele é composto apenas por um próton e um elétron, tá certo? Então ele não vai se enquadrar em nenhum outro grupo da tabela periódica, ele vai ser aquele cara forever alone ali, na dele, não se mistura com ninguém. Tá? Porque ele só tem um elétron na sua camada de valência, na última camada. Tá? E ele, por ele ter esse elétron, ele vai parecer com os elementos da família 1A, mas a propriedade deles não é igual aos elementos da família 1A. Vamos ver isso com mais calma agora que a gente for falar das famílias. Mas antes de falar das famílias, vamos falar dos períodos. Tá? Os períodos, eles são as linhas horizontais da minha tabela periódica. Então, se a gente for olhar aqui para a nossa figura, o período a gente vai ler assim. Então, esse aqui é o primeiro período, tá? Onde eu tenho o hidrogênio e o hélio. O segundo período da tabela periódica já é a segunda linha, que eu vou ter o lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, etc. e tal. O terceiro é a terceira linha e assim sucessivamente. O período, ele sempre vai ser, se eu falar, eu quero um elemento químico que está no terceiro período. Então eu já sei que vai ser entre, né, o sódio, né, e o argônio. É algum elemento ali entre eles. Tá? Então a forma da gente se achar ali na tabela periódica é pelos períodos. Tá? Então o período ele vai estar indicando, né, qual é a quantidade de camadas eletrônicas daquele elemento. Então, no primeiro período, a gente vai ter elementos que só tem elétrons na primeira camada. O segundo período, a gente vai ter elementos
cuja última camada é a segunda. Na terceira, elementos que a última camada de elétrons é a terceira camada. E assim sucessivamente, tá certo? Até o sétimo período, que é a última camada eletrônica, tá certo? Então ali vai ter os elementos químicos que têm elétrons na sétima camada. Bom, a outra forma de organizar é pelas famílias. As famílias nada mais são do que as colunas, tá certo? É a organização por colunas. E aí, nessas colunas, né, essas famílias, elas vão ter propriedades similares, tá? Então, enquanto o período indicado a última camada eletrônica que o elemento tinha, a família ela vai indicar a quantidade de elétrons nessa última camada, tá certo? Então, se eu tenho, eu quero saber, por exemplo, aqui o zinco, né? O zinco ele está aqui, é o númerozinho 30, tá? Pela família do zinco, ele está na família 12. Então, quer dizer que ele tem 12 elétrons na última camada. E qual é a última camada do zinco? Eu venho aqui para o período e vejo 4. Então, ele tem 12 elétrons na quarta camada eletrônica. Tá? Eu posso ver pelo período e pela família, eu sei qual é a última camada de elétrons e quantos elétrons tem ali. Tá certo? Então, a família ela vai servir para isso. Bom, e aí nós temos as classificações das famílias, e essas famílias elas vão ter as mesmas propriedades. Então a família 1A, né, que é essa primeira coluna aqui, é a família dos metais alcalinos, tá certo? A família 2A, que é a segunda coluna, né, vai ser a dos metais alcalinos terrosos. E aí a família 3, né, que é a família do boro, ela vai pular toda essa parte aqui, vermelha da tabela periódica. Ela vai pular tudo isso e vai começar onde? Vai começar aqui no boro. Essa é a família 3A, tá? A família 4A é a do carbono, a 5A do nitrogênio, a 6A do oxigênio, né? E assim, a família do oxigênio, ela vai receber um outro nome. Ela vai ser a família do oxigênio. Aqui a gente já tem os calcogênios. Tá? Enquanto que a família aqui, né, do flúor, né, ele já vai estar na família dos halogênios. E a última família, das famílias A, é a família dos gases nobres. Tá? Lembra que por ela estar no final, 8A indica que tem 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, tá, gente? O hélio ele vai ter 2 elétrons na última camada, porque ele não tem 8 elétrons ao todo na sua eletrosfera. Então essa família 8A é a dos gases nobres, que são os elementos mais estáveis da tabela periódica. E quem é essa galera toda aqui, né? Quem é a torcida do Flamengo aqui, que é esses elementos aí meio avermelhados, tá? São as famílias B, que são os metais de transição. Tá legal? Então só quem tem nome bonitinho são as famílias A, que são as duas primeiras colunas, né? E as últimas, né, 6 colunas, tá? Elas vão ter nomezinho bonitinho, de calcogênio, halogênio, gases nobres, metais alcalinos, e os metais de transição, né, já são todos de família B. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e desejo a todos vocês bons estudos.